Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Programa aí já de há muito tempo trazendo conteúdo muito interessante para você. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje estamos tendo o prazer de mais uma vez receber Sidney Fernandes aqui para um bate-papo mais uma vez. Sidney, seja bem-vindo ao programa Despertar. Muito obrigado. Lembrando que o programa Despertar chega até você através da nossa co-irmã, nossa parceira de muito tempo, desde o nascimento desse programa, a nossa querida TV Prevê. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema interessante. Volta e meia, todo ano tem sempre uma certa discussão sobre esse movimento, né, que engloba o nosso planeta. Todo mundo fica generoso, todo mundo fica carinhoso. Nós falamos no programa anterior de o ano inteiro fosse Natal, mas Sidney, eu começo com a seguinte pergunta para você. Atualmente no Natal as pessoas pensam na roupa, pensam no lugar que vai, onde vai alugar, a comida, pensam nas confraternizações. Você tem assim uma certa esperança de que esse ano seja diferente? Excelente pergunta, Theo. No ano passado eu estava em dezembro em outro país. E estranhei, não é desses países que não conhecem ou não conheceram Jesus. Um país cristão. Theo, durante todo o mês de dezembro que eu passei lá, não vi uma única menção ao nome de Jesus. Falei, no Brasil deve estar diferente, né? Vim para cá, para passar o Natal, igualzinho, Theo. O pessoal falando em ceia, como você disse, em roupas, em jantares, presentes, Papai Noel. Papai Noel. Aliás, infelizmente, hoje em dia você pergunta para uma criança qual a pessoa mais importante do Natal. O que elas respondem? Papai Noel. Pois é, nós nos esquecemos do aniversariante. Embora haja controvérsias com relação à data exata do nascimento de Jesus, porque se a gente for dar uma olhadinha num presépio, por exemplo, tem os animais, os pastores. Na região em que Jesus nasceu, se a época do nascimento fosse dezembro, o pessoal estava envolto por neves, os animais não estariam soltos ali, tem que estar abrigados. E os pastores não conseguiriam chegar até ali pelo volume de neve, então provavelmente a época foi outra. Mas vamos supor que seja dezembro. Mesmo assim, as pessoas estão preocupadas muito mais com o seu bem-estar do que com o aniversariante. Então Jesus parece que não é lembrado no seu aniversário. Ô Sidney, só uma questão em cima disso, a gente também não pode aí, não vamos generalizar, mas qual a porcentagem você calcularia das pessoas que realmente entendem que o aniversariante é Jesus e as pessoas que só querem o bem bom, a comida e tudo mais, comemorar? Olha, Theo, eu moro atrás de uma igreja católica e o pouco que eu tenho visto de referência a Jesus é nessa igreja. Eles estão já há um certo tempo cantando, ensaiando, falando em Jesus. Aqui no SEAC, nós temos realmente uma preocupação em ressaltar Jesus. Durante o mês de dezembro temos festas. Ainda ontem tivemos uma palestra em que mencionamos Jesus. Agora, isso aí não deveria ser institucional, isto é, as emissoras, isso deveria ser uma coisa íntima, né? Porque se você bem analisar, a pessoa mais importante do planeta Terra, que deveria ocupar em nós o lugar mais importante, a primeira lembrança do dia, é essa criatura que nós recorremos na hora que temos um filho doente, temos um acidente, um problema. Então nós temos que lembrar dele só nas horas em que precisamos dele. Então, na verdade, eu entendo, Theo, que atualmente a preocupação, a lembrança da figura de Jesus como o espírito mais importante que passou pela Terra. A mensagem dele, Theo,
mudou o tempo. O tempo. A contagem do tempo começou novamente. Aqui no Ocidente. E até hoje a mensagem dele ainda não é bem aceita. Você vai falar lá infelizmente, naqueles países que estão em guerra, no Oriente Médio, ou na Ucrânia, na Rússia, na África. E muitas das guerras por conta dele, né? Muitas das guerras por conta dele. Muita gente brigando em nome dele. Em nome dele, né? Coisa absurda, né? Absurdo. Então você vai falar, por exemplo, em amor, em consideração, perdão, em entendimento, igualdade de direitos, com esse pessoal brigando um contra o outro. Então nós ainda não estamos, vamos dizer, eu não vou dizer preparados, porque em qualquer momento você pode começar essa preparação. Mas nós não estamos ainda, vamos dizer, no nível do entendimento que Jesus trouxe para nós na Terra. É uma coisa triste, mas é real. Ô Sidney, qual seria a melhor maneira, vamos dizer, não sei o jeito correto, mas de comemorar o Natal? Bem, eu só trouxe mais notícias até agora. E não sei se vai dar para falar nesse bloco, mas há já muitos países que estão comemorando condignamente o Natal. E há, em várias partes do mundo, pessoas preocupadas com o seu semelhante. Eu entendo, Theo, que a melhor maneira de nós homenagearmos uma pessoa é relembrar as coisas que ela fez, as suas ideias, as suas propostas, e a partir dali, envidar todos os esforços para internalizar esse projeto de vida, porque Jesus trouxe para nós um novo projeto de vida, que nós estamos ainda tendo dificuldade, com uma certa teimosia, para assimilar esse projeto. Ele trouxe uma nova regra de convivência entre as criaturas. Ele acenou com o céu maravilhoso para ver se as pessoas se motivavam. Mas, embora a gente reconheça essa indiferença, nós temos aí algumas coisas interessantes para falar, comemorando um Natal condignamente. Entendi. Nós vamos agora para o nosso primeiro apoio cultural. Na volta, ainda vamos falar com Sidney Fernandes sobre essa questão de como comemorar o Natal. Não sai daí, a gente volta já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, estamos felizes mais uma vez recebendo o Sidney Fernandes. Sidney, antes do encerramento do primeiro bloco, ficou ainda, né, alguma coisa para você falar para a gente da maneira, como se comemorar o Natal? Há pouco tempo, um líder europeu, ele fez uma espécie de meia-culpa, dizendo que uma grande parcela da população do continente africano
que fica bem na frente. Você passou o Mediterrâneo e você está já no continente africano. Falou, olha, esses países esses estão passando fome porque nós somos indiferentes à fome deles. Então, isso foi um puxão de orelhas deles em relação a eles mesmos, e muitos líderes concordaram com ele e passaram a prestar uma assistência melhor, o que seria absolutamente natural, né? Você tem um vizinho que mora na sua frente, você vê que ele está passando fome, não tem condições para comprar material para o filho dele, na escola do filho dele. O filho dele não tem sapato. Você vai se aproximar e vai tentar, ou faz uma campanha, pega outro vizinho de cá, ó, o amigo ali está sofrendo, né? Então, é o que deveria ser natural que acontecesse. E esse líder europeu, ó, nós somos vizinhos deles. Então, estamos aqui do lado. Estamos aqui ao lado, eles estão sofrendo, passando problemas. Então, nessa ocasião, eles se mobilizaram em favor desses vizinhos que estavam e ainda estão sofrendo. Claro. Então, o que eu entendo é que a melhor maneira de você passar o Natal, lembrar do aniversariante, é realmente procurando, ainda que de longe, seguir os exemplos dele. Os exemplos. Porque Jesus nos trouxe uma mensagem extraordinária. Numa época em que uma mulher menstruada sentava numa poltrona, vinha outro homem, sentava na mesma poltrona, ela, menstruada, era considerada assim, impura. Ela podia ser apedrejada. E alguns outros hábitos, por exemplo, se uma mulher ficava viúva, diz a lei, o judaísmo diz que ela, o irmão mais novo do marido dela tem que se casar com ela. Então, são hábitos assim interessantes, né? Mas dentro mesmo dessa situação complicada, Jesus trouxe a mensagem de amor. Não, você tem que compreender seu inimigo, você tem que relevar. Não estou dizendo que você tem que abraçar o seu inimigo, que ele vai poder reagir e machucar você, mas faça todo o possível para não fazer exatamente o que ele faz. Não siga o exemplo dele, siga o exemplo de Jesus. Daí você vê o contraste entre a mensagem de Jesus naquela época e os hábitos das pessoas. E eu lhe pergunto, será que nos tempos atuais nós estamos vivendo uma situação muito diferente? Então. Você chega ali e fala, olha, para o pessoal da Rússia, vê se você perdoa aí o ucraniano, vê se para de guerrear lá, está acabando com a casa deles. Você tem que lembrar de Jesus. Que é isso, eu tenho que continuar com o meu trabalho aqui. Continuar as minhas conquistas. Então não sei, Theo, como seria a reação da humanidade se Jesus voltasse para trazer novamente a sua mensagem. Aí a gente fala sobre essa situação, você até falou dos países africanos. Você acredita que o mundo está ficando melhor? Porque a gente vê que lá, em alguns lugares até talvez tenha, e em alguns lugares nem tanto, que nem lá para o lado da África, as coisas vão se agravando sempre. A Indonésia é um exemplo mundial de um país generoso, é o campeão da empatia. A Indonésia? Indonésia. Eita! Olha só, 90% das pessoas têm alguma maneira de contribuir ou para as pessoas mais pobres ou para as campanhas sociais. 90%. 65% dos habitantes da Indonésia têm alguma atividade como voluntário, ou para ajudar no hospital, ou para ajudar a recuperar a natureza, ou para fazer uma visita para uma penitenciária, ou para remodelar uma praça. Entendi, um mutirão, né? Isso. 65% já é natural para eles contribuírem
um com o outro. Isso para eles é normal. Normal, normal. E eu repito, ó, 90% abra o seu dinheiro em favor do outro, das causas sociais. Então, é um exemplo que deve ser destacado. Tudo bem que a Indonésia é considerado um país assim muito bem, né, em situação relativamente boa perante a economia mundial. Mas vamos pegar um outro exemplo. Os Estados Unidos está entre os 10 mais países que contribuem com as causas sociais. Isto é, pegamos tanto um remediado como um bem rico que está se preocupando, e é natural que nos Estados Unidos as pessoas se sensibilizem. Sejam solidárias. Agora, o engraçado, Theo, é que Richard sempre falava, Richard Simonetti, que quando você exerce a cidadania, de uma certa forma, você está sendo cristão, você está cumprindo as propostas que Jesus trouxe à Terra por tabela. Por exemplo, você está com seu carro na preferencial, o direito é seu, ou você vai sair de ré de um lugar qualquer. A partir do momento que você vê o outro em dificuldade, você breca o seu carro, o direito é seu de passar, mas você dá um sinal, olha, um sinal de luz, olha, pode sair, eu vou esperar por você. Você está praticando um gesto assim de solidariedade. Você está tendo empatia, isto é, você está se colocando no lugar do outro. Então, nos gestos assim mais simples, o simples fato de você segurar uma porta do elevador para uma pessoa que está vindo, o simples fato de você pegar um carrinho de supermercado e não deixar na vaca, por exemplo, de um deficiente, é obrigação? É obrigação, mas muita gente não cumpre. Este gesto de cidadania é um gesto cristão. É um jeito também de comemorar o Natal, né? Sem dúvida. Durante toda a temporada. Sim. E como você brincou no começo do programa, o ideal é que nós comemorássemos o Natal durante todo o ano. Todo ano. Que nós projetássemos para o novo esse espírito gostoso, solidário, mais generoso que as pessoas têm durante a época natalina. Ô Sidney, aí você falou por cima sobre a generosidade. Você acha que nos dias de hoje ela está aumentando, está diminuindo, está estacionada? Eu entendo que... No geralzão. Não, está aumentando. Né? É cada vez mais, né? Nós temos um exemplo muito interessante. Sabe qual o quarto país que ocupa, foi feita uma pesquisa mundial, o quarto país mais generoso do planeta? O quarto? É o Quênia. E o Quênia é um dos países mais pobres do mundo. Eita. Então, não está no potencial econômico que você tem. Não está atrelado nisso, né? Não está. Não depende de você ser rico para ajudar o seu semelhante. Às vezes, uma visita que você faz a um vizinho que está doente, ou então, eu vejo isso no campo de futebol, um companheiro, você inadvertidamente machuca um adversário, eu vejo às vezes uma preocupação muito grande. O indivíduo corre, desculpa, vem aqui, vamos socorrer. Isto é um gesto solidário. Esquece a competição. Isto, Theo, é um gesto cristão, é um gesto de empatia. Então as pessoas, eu vejo sim, você falou assim de raspão a respeito das guerras cruzadas, né, em nome de Jesus. Felizmente isso diminuiu bastante. Nós vamos fazer mais uma pausa, mais um apoio cultural e voltaremos já já com o último bloco do nosso programa Despertar de hoje. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, falando um pouco sobre o Natal, maneiras de comemorar o Natal. E o Sidney respondendo algumas perguntas para nós aqui. Sidney, você já falou alguma coisa sobre países ricos, sobre a solidariedade, mas parece que você queria fazer uma retificação sobre o bloco anterior. É verdade. No bloco anterior, eu citei os Estados Unidos como um dos 10 países mais generosos, e eu citei um outro país erradamente. Na verdade, o país que está em 4º lugar no ranking da generosidade é o Gâmbia. E é um dos países mais pobres do mundo. Só para dizer que você não precisa ser rico para ser um bom cristão. Vamos admitir que as pessoas que estão nos ouvindo não sejam cristãs, mas o exemplo de Jesus, a proposta dele é universal. Ele está em todos os lugares, está no Japão, está no Oriente Médio, está em todos os livros de filosofia. Se nós fôssemos pegar somente a moral de Jesus, ela está presente em toda parte do mundo. E da mesma forma que nós não seguimos direito, eles também não seguem. É verdade. Ô Sidney, dar dinheiro, participar de obras voluntárias, isso é também uma maneira de homenagear a Jesus? É uma maneira, sim. Mas você vê, o exemplo que eu dei da Gâmbia, que é um país muito pobre, e mesmo assim contribui, ajuda, tem generosidade, tem empatia, preocupa-se com o semelhante. Isto é, não depende do dinheiro, não depende você ser rico para ajudar alguém. Agora, com dinheiro você compra alimento, com dinheiro você... medicamento, você pode ajudar a cirurgia de uma pessoa. Então, às vezes, embora a gente não precise do dinheiro, o dinheiro pode ser bem usado para você ser um bom cristão, para você comemorar dignamente o Natal. Nesta época do ano, por exemplo, é muito comum que as pessoas mandem presentes para aqueles que os servem. Então, o rapaz que nos atende no posto de gasolina, a senhora que faz uma faxina em nossa casa, o pessoal que passa recolhendo lixo. Isso, né? São oportunidades de a gente dar, assim, uma gratificação, né? Os espíritos falam que é preferível, ao invés de você ficar dando dinheiro, esmola, para aqueles que nada fazem e transformaram esses pedintes, abriram mão de uma profissão para serem sustentados pela sociedade. Aqueles que trabalham duro, esses que precisam de presentes, esses que precisam ser lembrados. Então, todo ano, por exemplo, eu moro num prédio de condomínio, as pessoas geralmente compram um presentinho, uma lembrança, uma bebida, uma caixa de bombons, para dizer para o outro assim, olha, muito obrigado por aquilo que você fez. Para o lixeiro, para o carteiro, o entregador de jornal. São pessoas que trabalharam duro durante o ano. E um gesto como esse é agradável. Depende de dinheiro. Agora, tão ou mais importante do que você comemorar o Natal generosamente com dinheiro, é você se dar bem com seu filho, com a esposa, é você deixar para lá uma bobagem que algum amigo tenha feito, esquece as ofensas, né? E este é o verdadeiro espírito que deveria preencher o nosso coração no Natal. E não só no Natal, né? Fazermos a projeção dele para todos os dias da nossa vida. Nós estamos chegando no final já do nosso programa, mas dá tempo de o Sidney responder para a gente aqui mais duas perguntas. Uma é uma pergunta e outra a gente vai pedir uma colocação para ele. As pessoas estão realmente esquecendo do aniversariante, Sidney? A gente já falou por cima no começo do programa, mas... Na minha infância, Theo... Você ia me chamar de Richard, Sidney? Pois é. Ontem, na minha palestra, quando foram se dirigir a mim, me chamaram de Richard também. Acho que ele deve estar por aqui, né?
Ele está tão impregnado, né, na nossa vivência. Então, na minha infância, Theo, eu ouvi, na época eu acho que era de uma rádio AM, que soltou assim um jingle: neste Natal, não se esqueça do aniversariante. Theo, eu não conseguia saber quem que fazia aniversário em dezembro. Você não fazia ideia? É. Mas você buscou alguma celebridade, alguma coisa nesse sentido? Ah, eu sei lá. Eu sei, demorou para cair a ficha. Tamanha a indiferença nossa em relação a Jesus. A Jesus. Natal é sinônimo de aniversário. De comemoração natalina. É, aniversário. Então, a gente esquece mesmo. Como eu falei no começo do programa, se você perguntar para uma criança qual a pessoa mais importante no Natal, ela vai responder o Papai Noel. Vai falar que é o Papai Noel. Quando nós deveríamos estar no Evangelho do Lar, na conversa com os nossos filhos, falar em Jesus. Uma vez, Richard de Simonetti disse assim: nós temos vergonha de citar o nome de Jesus. Tirando a igreja, o centro espírita, o templo evangélico, vai falar em Jesus no ambiente profissional. Quando uma pessoa, por exemplo, está passando uma dificuldade, vamos pensar em Jesus. Pô, isso aqui não é uma igreja. Como se Jesus não devesse fazer parte de todos os instantes da nossa vida. E não somente quando a gente está precisando dele. Eu acho que este seria o melhor meio de passar o Natal e o melhor meio de a gente viver mesmo, ter uma vida sempre pautada nos princípios do Cristo. Com certeza. Nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Despertar. Muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante falar de Jesus. Agradeço você, Sidney, e até uma próxima oportunidade. Muito bem. Obrigado a todos, que Jesus continue conosco. E a gente se fala na próxima semana com mais uma edição do programa Despertar. Até lá!